Olá! Já sabemos que o estudo de análise combinatória é um ramo da matemática que estuda as possibilidades e as combinações entre números, letras, conjuntos, entre outros. Sabemos que o princípio fundamental da contagem, que nos indica quantas possibilidades diferentes temos ao combinar alguns conjuntos. Por exemplo, de quantas maneiras uma pessoa pode se vestir se tiver 2 calças e 3 blusas? Pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar o número de elementos de cada conjunto, ou seja, 2 calças vezes 3 blusas, que indica que a pessoa pode se vestir de 6 maneiras diferentes. Existem problemas e situações dentro da análise combinatória que não podem ser resolvidos apenas com esse princípio. Vamos necessitar de fórmulas e para utilizarmos essas fórmulas, iremos aprender agora uma operação da matemática que você ainda não conhece, o fatorial. O fatorial é uma ferramenta muito importante no estudo da análise combinatória. Também é utilizado em probabilidade e em cálculo. Acompanhe a seguinte situação. Uma pessoa tem 3 calças, 2 blusas e um sapato. De quantas maneiras diferentes ela pode se arrumar? 3 calças vezes 2 blusas vezes um sapato, igual a 6 possibilidades. Uma das maneiras de representarmos a operação 3 vezes 2 vezes 1 é utilizando o fatorial, que é representado com um ponto de exclamação. Veja. Ao invés de escrevermos 3 vezes 2 vezes 1, podemos simplesmente escrever 3 fatorial. O fatorial de um número significa que iremos multiplicar esse número pelos seus antecessores até o 1. No exemplo citado, 3 fatorial significa 3 vezes 2 vezes 1. Veja agora a definição de fatorial. O fatorial de um número n, sendo que esse n pertence ao conjunto dos números naturais, ou seja, pode ser 1, 2, 3, 1000 ou qualquer outro valor, é sempre o produto de todos os seus antecessores, incluindo si próprio e excluindo o zero. A representação é feita pelo número fatorial seguido do sinal de exclamação, ou seja, n fatorial. O conceito de fatorial significa que, se desejarmos calcular o fatorial de qualquer número natural, basta multiplicar esse número por todos os seus antecessores até o número 1. Veja alguns exemplos. O símbolo de exclamação quer dizer fatorial. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que resulta em 120. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. 6 fatorial é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 720. Percebeu como é simples o procedimento? Basta ir multiplicando o número pelos seus antecessores até o número 1. Por definição, tanto 0 fatorial quanto 1 fatorial são iguais a 1. Podemos escrever o fatorial usando fatoriais menores. Veja como isso acontece. No exemplo, temos o desenvolvimento do fatorial de 9, que é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Temos também o desenvolvimento do fatorial de 8. Se você observar, pode notar que o fatorial de 8 é igual a uma parte do fatorial de 9. Então, podemos fazer uma substituição. Ao invés de escrever todas as multiplicações, 8 vezes 7 vezes 6 até chegar no 1, podemos trocar por 8 fatorial. Assim, 9 fatorial é igual a 9 vezes 8 fatorial.
Essas substituições serão bastante úteis na resolução de problemas de análise combinatória, pois nos possibilitarão que simplifiquemos frações com fatoriais. Veja apenas um exemplo de como podemos fazer uma simplificação. Ao invés de desenvolvermos todo o fatorial de 7, desenvolvemos somente até a parte que ele é igual a 5 fatorial, pois 5 fatorial seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como se trata de uma divisão, podemos simplificar o 5 fatorial do numerador, o número de cima, com o denominador, o número de baixo, restando apenas 7 vezes 6, que é 42. Bem mais fácil fazer essa simplificação do que resolver todas as multiplicações do fatorial de 7. Depois, todas as multiplicações do fatorial de 5, para só então dividir. Sempre que possível, realizaremos simplificações nas operações com fatoriais. Agora iremos aprender uma ferramenta para resolver alguns tipos de problemas da análise combinatória. Arranjos simples. Arranjos são agrupamentos nos quais a ordem dos seus elementos faz a diferença. O termo simples indica que não iremos repetir os elementos. Por exemplo, fazer um arranjo com os números 1 e 2 sem repeti-los. Podemos escrever o número 12 ou o número 21. A ordem em que esses números são colocados importa, pois 12 é diferente de 21. Acompanhe. Os números de 3 algarismos formados pelos elementos 1, 2 e 3 são 312, 321, 132, 123, 213 e 231. Esse agrupamento é um arranjo, pois a ordem dos elementos 1, 2 e 3 diferem e é considerado simples, pois os elementos não se repetem. Para que tenhamos arranjos simples, é preciso ter um conjunto de elementos distintos para uma quantidade qualquer de elementos, sendo que os arranjos simples formados irão possuir n elementos. Essa quantidade n será igual ou menor da quantidade de elementos do conjunto. Por exemplo, você não pode querer fazer um número com 4 algarismos a partir de 3 números. Veja outro exemplo. Dado o conjunto B igual a 5, 6 e 7, veja os possíveis agrupamentos formados com 2 elementos de B. Se começarmos com o número 5, poderemos ter 56 e 57. Se começarmos com o número 6, poderemos formar os números 65 e 67. E se começarmos com o número 7, teremos 75 ou 76. Nesse exemplo, percebemos que é possível formar 6 arranjos. Tínhamos um conjunto de 3 elementos, 6 e 7, e desejávamos formar elementos com 2 algarismos. Queríamos agrupar 3 elementos 2 a 2. A ordem em que colocamos os elementos importa. Esse tipo de agrupamento é chamado de arranjo. Se em um agrupamento compararmos os arranjos simples formados, perceberemos que eles se diferem de duas maneiras, pela ordem de seus elementos ou pela natureza de seus elementos. Por exemplo, se compararmos os arranjos 56 e 65 do exemplo anterior, perceberemos que eles são diferentes pela ordem dos seus elementos. Nos dois arranjos temos os mesmos números, mas em ordens diferentes. Se compararmos os arranjos 75 e 76 do exemplo anterior, perceberemos que eles são diferentes pela natureza de seus elementos, pois são diferentes. Em um temos 7 e 5 e no outro 7 e 6. Então, arranjos são combinações diferentes de elementos de um conjunto, onde a ordem desses agrupamentos faz diferença. Os arranjos utilizarão um conjunto pré-determinado, com elementos para formar as combinações que poderão ser de quantos elementos se desejar, desde que, no máximo, a quantidade de elementos do conjunto.
Você pode, por exemplo, formar a partir de 6 números conjuntos com 2 algarismos, com 3, com 6, mas não pode formar um número com 7 algarismos, já que o conjunto só tem 6 números. Em arranjos simples, não podemos repetir os elementos já utilizados. Veja agora a definição matemática de arranjo simples. Dado um conjunto qualquer de n elementos e um valor natural para p, será formado um arranjo simples de p elementos distintos de um conjunto qualquer, sequência formada por p elementos do conjunto. N será o número total de elementos que temos à disposição para agrupar, e P será a quantidade de elementos que terá no nosso agrupamento. No exemplo que vimos, tínhamos 3 números possíveis, 5, 6 e 7, para serem agrupados 2 a 2, ou seja, N era igual a 3 e P igual a 2. Ao invés de montarmos todos os arranjos como fizemos, podemos descobrir a quantidade de combinações que teremos apenas pela fórmula de arranjo que você conhecerá agora. Considerando n a quantidade de elementos de um conjunto qualquer e p um número natural menor ou igual a n, indicamos o arranjo por arranjo de n elementos p a p. A fórmula geral utilizada no cálculo da quantidade de arranjos simples é n fatorial sobre n menos p fatorial. Lembra do exemplo que fizemos números a partir dos elementos 5, 6 e 7? Vamos resolvê-lo pela fórmula. Acompanhe. Observe que neste exemplo o número de elementos n é 3 e serão agrupados em conjuntos de 2 elementos, ou seja, o p é 2. Substituindo na fórmula n por 3 e p por 2, temos que o arranjo será 3 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial. O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, e 3 menos 2 é 1, cujo fatorial é 1. Ou seja, a quantidade de arranjos será 6. Não precisamos montar arranjos somente com números. Podemos arranjar conjuntos de quaisquer tipo de elementos. Vamos observar um exemplo, onde os elementos são letras. Veja. Quantas palavras, com sentido ou não, de 5 letras distintas podemos formar com as 20 primeiras letras do nosso alfabeto? Nesse exemplo, o número total n de elementos do conjunto é 20, pois usaremos as 20 primeiras letras no nosso alfabeto. O valor de P é 5, pois o exemplo pediu palavras de 5 letras. Observe que a palavra formada pelas letras A, B, I, D e O, abido, é diferente da palavra formada pelas mesmas letras em outra ordem, abode, por exemplo. Por isso, usamos a fórmula de arranjo, pois a ordem em que as letras serão agrupadas é relevante. Observe como fica a aplicação da fórmula nesse caso. Substituímos o valor de 20 por n, que é o total de elementos do conjunto, e o valor de 5 por p, pois queremos palavras de 5 letras. N é sempre o total de elementos do conjunto. Ficará fatorial de 20 dividido por 20 menos 5 fatorial. Para resolver esses fatoriais, que são bem mais altos que 3 e 2, vamos lembrar do que acabamos de aprender sobre os fatoriais. Ao desenvolver o fatorial de 20, teremos que ele é igual a 20 vezes 19 vezes 18 e assim por diante até o 1. Porém, sempre desenvolveremos somente até o número que podemos simplificar com o fatorial do denominador. Veja como fica a solução desse arranjo. No denominador, 20 menos 5 é 15. 20 fatorial é igual a 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 fatorial. Paramos aqui o desenvolvimento para poder simplificar com o denominador. Assim, sobra
apenas a primeira parte, pois 15 fatorial você simplifica com 15 fatorial. Resolvendo essa multiplicação, encontramos 1.860.480 palavras diferentes de 5 letras com as 20 primeiras letras do nosso alfabeto. Alto esse número, não é? Imagine se não conhecêssemos essa fórmula e fôssemos montar cada palavra para saber quantas poderíamos escrever. Ficaria bem complicado. A fórmula de arranjo indica a quantidade de agrupamentos possíveis sem que você precise escrever todos esses agrupamentos. Imagine quantas senhas de 4 dígitos diferentes são possíveis criar com os números de 0 a 9. Como a ordem dos algarismos importa, pois a senha 1, 2, 3 e 4 é diferente de 4, 3, 2, 1, trata-se de arranjo de 10 elementos agrupados 4 a 4. Existem situações que a ordem dos elementos não importa, mas esse é um assunto para a próxima aula. Espero você!